Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar início ao estudo dos direitos políticos na Constituição. Muito bem, essa aula ela tem por objetivo que a gente analise alguns conceitos, para que aí depois sim a gente possa analisar o artigo 14, 15 e 16 da Constituição. Então vamos distinguir alguns conceitos que facilita depois o seu estudo nessa parte constitucional. Começando então com o conceito de direitos políticos. O que seriam os direitos políticos? Direitos políticos que estão consagrados no artigo 14 e seguintes da Constituição nada mais é do que este conjunto de regras que disciplina a forma de atuação da soberania popular. Portanto, os direitos políticos são um conjunto de direitos subjetivos públicos que permitem a participação concreta dos indivíduos na vida do Estado. É a ideia de que há a permissão constitucional, esse direito constitucional do sujeito, do indivíduo, por isso direito subjetivo, que permite que ele participe concreta e ativamente da vida do Estado. Então, esses direitos conferem às pessoas a participação no poder estatal, no poder inerente ao conceito de Estado. E a gente vai ver que por meio do voto, da possibilidade de ser votado, dentre outras questões. Outra distinção importante, antes da gente começar a análise propriamente do direito político, é distinguir nacionalidade de cidadania. O que diferencia a nacionalidade da cidadania? Nacionalidade, como a gente viu em uma aula anterior, é adquirida com base na relação que o indivíduo tem com o Estado, decorrente do nascimento ou decorrente de uma opção. Então, a nacionalidade é o vínculo que o indivíduo detém com o Estado. Esse vínculo se estabelece ou no nascimento ou por vontade da pessoa. O nascimento atribui nacionalidade nata, a vontade, a naturalização. Muito bem. Então, a nacionalidade é esse vínculo. A cidadania é a qualidade que o cidadão adquire formalmente após o alistamento eleitoral. Então, cuidado não confundir cidadania com nacionalidade. Todos aqueles que detêm vínculo com o Estado são nacionais, mas nem todos os nacionais são cidadãos ou estão exercendo a cidadania. Por quê? Porque para ter cidadania há a necessidade de formalmente alistar-se no processo eleitoral, ou seja, ter alistamento eleitoral, ter título de eleitor. Outra questão interessante que a gente tem que distinguir é a questão do sufrágio. A gente lê na Constituição o sufrágio universal, aí você fala, professor, o que é um sufrágio? Sufrágio nada mais é do que o direito de escolha. Então, grava assim, sufrágio é direito de escolha. Escolha do quê? Dos representantes no Estado de Direito. Então, aqueles que irão exercer cargos representativos serão escolhidos pelo povo. É isso que a gente chama de sufrágio. Portanto, sufrágio é escolha. O direito de sufrágio é o direito de escolher, que é a própria essência do direito político. A doutrina diz que sufrágio é um direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão de eleger, ser eleito e participar da organização e da atividade do poder estatal. Quem traz esse conceito para nós é Alexandre de Moraes em seu curso Direito Constitucional. Então, a doutrina traz lá um direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão de eleger, ser eleito, de participar da organização e da atividade do poder estatal. E o que significa? Significa que o direito de sufrágio nada mais é do que o direito de escolher. E quando eu escolho, eu ativamente participo do processo político. Agora, esse direito de escolha, ele existe
em 2 momentos de participação, ou seja, 2 aspectos. A capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Então, cuidado, não confunda direito de sufrágio com o direito de voto. Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Se há sufrágio, há escolha por meio do voto. Cuidado. Voto é o ato político que materializa o direito que você tem de escolher. Muito bem, você tem o direito de escolher. Você escolhe por meio do quê? De minha mãe mandou, né? Não, você escolhe por meio do voto. Então, o voto é o ato político que materializa o direito público de escolha, ou seja, o direito público subjetivo de sufrágio. O voto também é um direito, materializando a possibilidade que você tem de escolher. E o voto, inclusive, é um ato fundamental para o exercício da escolha. E ele se manifesta tanto em eleições quanto em plebiscitos e referendos, porque plebiscitos e referendos também existe por meio dessa escolha, dessa participação, desse voto. Outra questão interessante que a gente tem que distinguir é a eleição e o escrutínio, que também são terminologias que aparecem que você acaba confundindo. Eleição é um processo que realiza-se a escolha de alguém para o exercício de uma determinada função. Então, a eleição é o processo realizado para a escolha de alguém no exercício de uma função ou de um mandato. Já o escrutínio significa o ato de coleta ou apuração dos votos. Então, o ato de coleta e apuração dos votos é chamado de escrutínio. Como nós atualmente temos as urnas eletrônicas, não tem mais aquela coisa de abrir no papel e contar voto por voto. É um processo eletrônico. Mas todo esse processo de coleta dos dados da urna eletrônica e a sua apuração é chamado de escrutínio. Mandato também não se confunde, porque mandato nada mais é do que instrumento nuclear que configura a democracia representativa. É o cargo ocupado por aquele que foi escolhido para exercer uma determinada função. Então, eleição é o processo de escolha. Sufrágio é o direito de escolher. O voto é o que realiza, que materializa essa possibilidade de escolha. E o escrutínio é a coleta e a apuração dos votos realizados no processo eleitoral para a escolha de alguém que irá ocupar um mandato que nada mais é do que a função exercida àquele indivíduo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta e compartilhe e vamos dar continuidade na sequência à análise dos direitos políticos na Constituição. Até lá!